Olá, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia. Vamos então a notícias do nosso Esquadrão de Aço. Mas antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, que todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço. Olha, o Daniel deu adeus de vez ao Esquadrão de Aço, já vestiu camisa do Fluminense, voltou para a sua equipe, né, que ele foi formado na base do Fluminense. Então, meia veste camisa, assina contrato com o Fluminense. Daniel dá adeus ao Bahia após 170 jogos pelo clube. O Bahia inicia treinamentos para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, o jogo que vai ser neste sábado. Tassiano retornará ao time titular no final de semana. E outra notícia é que o Bahia tem retorno de 2 jogadores que estavam no DM. O Cauri, é uma dúvida, né? Muito preocupante. O Cauri não pôde jogar direito, né? Jogou o primeiro tempo contra o Grêmio, mas não podia, na verdade, nem jogar, né? Não estava com condições de jogar. Aliás, esse departamento de fisiologia do Esporte Clube Bahia precisa ser reavaliado, hein? Precisa muito, mas muito mesmo ser avaliado, porque isso não é normal. Eu tenho feito uns questionamentos aqui nesse canal e hoje, por acaso, vi apenas um canal sobre o Esquadrão de Aço que tratou desse assunto. Até o canal, se eu não me engano, Bahia FC, de um rapaz que mora, inclusive, na Austrália, acredito, né? Um baiano que mora na Austrália, e que ele chamou a atenção. E olha que ele é um produtor de conteúdo que vem elogiando bastante o trabalho do Grupo City, de Paiva e tudo mais, mas agora ele chamou a atenção a isso. E eu tenho chamado, antes disso, a atenção aqui. Esse departamento de fisiologia do Esporte Clube Bahia precisa ser reavaliado, precisa ser trocado, se for o caso mesmo, porque isso não é normal, gente. Isso não é normal. Olha, pelo que se apresentou com o Cauri, provavelmente a gente vai perder o Cauri por pelo menos algumas semanas, né? Pelo menos algumas semanas, e isso não é normal. Olha só, o Grupo City, né, contratou, né, depois que chegou para o Bahia, né, depois que se fez consolidou a SAF com o Bahia, o Grupo City contratou 19 jogadores só nessa primeira janela. Só nessa primeira janela. Nesses 6 meses, o Esquadrão de Aço, ele já tem mais, olha só, ele tem praticamente mais jogadores no departamento médico do que jogadores em condição de jogar, né? Olha só, isso não é normal, não tem condições uma coisa dessa. Então, pesaram a mão, eu venho dizendo isso. Os preparadores físicos pesaram a mão, né? Eu acho que é raro mesmo o que aconteceu com o Biel, o que aconteceu com o Jacaré, e com outros jogadores, com essas lesões assim, não é normal, gente. E acho que até por isso que o Paiva vem insistindo desde o início, né, à frente do Esporte Clube Bahia, desde o início que vem insistindo com o revezamento, vem insistindo. E acredito porque viu esse tipo de coisa, né, sinalizando um revezamento para poder, e mesmo assim não foi suficiente. Nós chegamos a ter 10 jogadores no departamento médico. 10 jogadores no departamento médico. Pelo visto, nós vamos perder o Cauri para o departamento médico pelo menos algumas semanas para falar o mínimo, entendeu? Para falar o mínimo. Espero que não seja uma lesão gravíssima de 2, 3 meses, coisa desse tipo, tá? Muito sério, e isso não é normal. Olha só, por que não é normal?
todos os clubes brasileiros têm seu departamento médico, isso é um fato. Mas nenhum, pode observar, nenhum desses clubes tem uma quantidade de jogadores no DMM, né, no departamento médico, como o Sport Clube Bahia. Nenhum deles. E tem mais. Tem clubes disputando 3, 4 campeonatos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, e é porque já teve os estaduais, já teve os regionais, entendeu? Então não tem essa quantidade de jogadores no DM desses clubes. Pode observar. Então está errado. Então, além do Paiva não estar acertando o time, porque o elenco é péssimo, né? O elenco é péssimo, essa formação de elenco foi muito pífia, apesar de ter jogadores bons, como o Cauli, que podemos estar perdendo agora para o DM pelo menos alguns dias, como o Biel, né? Aí você tem o Acevedo, o Tassiano, alguns jogadores bons, de fato. Mas esse elenco, muito fraco, o City foi incompetente nessa parte, subestimou o Campeonato Brasileiro, esse é um fato, subestimou o Campeonato Brasileiro, subestimou a torcida do Sport Clube Bahia, desrespeitou a torcida do Sport Clube Bahia e subestimou o brasileiro. Então não adianta toda entrevista o Paiva, por exemplo, dizer, é porque é muitos jogos, o calendário é complicado, não sei o quê. Sim, quando veio para cá, o senhor não sabia que o calendário era assim? Isso é o futebol brasileiro. Seja bem-vindo, né, Renato Paiva, ao futebol brasileiro. O senhor está no futebol brasileiro. O senhor está dirigindo uma equipe da Série A no futebol brasileiro. Entendeu? Então, não adianta ficar dizendo porque perdeu ou empatou, né? De 13 jogos, né? Só ganhamos 3 jogos no Brasileirão. Então, não adianta dizer, não, é porque o calendário é muito apertado, não tem tempo para treinar. Sim, os outros clubes também é a mesma coisa. E por que os outros clubes também melhores? É falta de dinheiro? O Grupo City tem dinheiro. O Sport Clube Bahia nunca na vida teve tanto dinheiro assim como aconteceu agora com o Grupo City. Então se fez uma formação de um elenco pífio, muito ruim. Se gastou 18 milhões com o Chaves, o Wander Chaves, que é um jogador péssimo, que não vale isso tudo, que não tem condições de jogar no Bahia. Ele pode até ter servido no Equador. Então, entendeu? Se for assim, que leve de volta. 18 milhões para um jogador que não joga nada. Pífio. Se tivesse gastado pelo menos 10 milhões com jogadores, com esses 18 milhões tinha que contratar pelo menos 2 jogadores bons, que não estava fazendo tanto absurdo como o Wander Chaves. É porque não se adaptou a ele. Sim. Então, pronto. Não pensou nisso também, não? Não pensou nisso também, não? Aqui é o futebol brasileiro, é o campeonato brasileiro. Então, essa é a questão. Aí, como se não bastasse isso, esse elenco pífio, aí tem uma equipe de fisiologia que não percebe uma coisa. Como é que colocou o Cauli para jogar ontem? Arriscado o rapaz, né, ter uma lesão que vai demorar 6 meses, por exemplo. Isso é uma irresponsabilidade. E como é que um time profissional faz uma coisa dessa? Como é que o Grupo City, responsável pelo Manchester City, faz uma coisa dessa? Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Então, seja bem-vindo, Paiva e grupo de fisiologista do Esquadrão de Aço, do Grupo City. Seja bem-vindo ao futebol brasileiro. Esse é o futebol brasileiro. Então, faltou fazer a lição básica para abraçar o futebol do Sport Clube Bahia. Bom, então, continuando, olha só, então, o Bahia inicia treinamentos para enfrentar o Cuiabá fora de casa. O Bahia tem retorno de 2 jogadores que estavam no DM, Cauli é dúvida, enquanto 2 atletas retornam
o meia titular passará por exames após dores musculares. Olha só. Bom, e por fim, o Bahia busca reforço na janela e tem reposição de Daniel em pauta. Devem acontecer coisas já nesta semana, afirmou o Paiva, inclusive na entrevista. Claro que ele não quis dizer muita coisa, mas percebeu que o elenco é frágil, que a formação do elenco foi errada. Ele não falou isso diretamente, mas assumiu, inclusive, a meia-culpa, que fez parte também. Foi ele que indicou o Juaner Chaves, inclusive. Né? Então, são essas as notícias, né? Eu gastei aí 10 minutos somente nisso aqui, né? Então, são essas as notícias do nosso Esquadrão de Aço. Vamos aqui mais rapidinho aí, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, ok? Então, vamos lá. Olha, o Daniel deu adeus de vez ao Sport Clube Bahia e já está no Fluminense, ó. Daniel dá adeus ao Bahia após 177 jogos, tá? 177 jogos no Bahia. Chegou o momento, oficialmente ao fim, a passagem de 3 anos e 6 meses do meia Daniel pelo Bahia. Em foto vazada na internet, o jogador já aparece vestindo a camisa do novo clube após a assinatura de contrato. Tem ele aqui, inclusive, com o Fred, ex-jogador, né? Acho que esse outro aqui é do Fluminense, um diretor de futebol. Em sua chegada ao Rio de Janeiro, o meia comemorou o acerto para voltar ao Fluminense, clube pelo qual iniciou sua carreira como profissional. Muito feliz, não esperava a hora desse momento, né? Não esperava esse momento, na verdade. Então, estou bastante feliz e ansioso, espero voltar logo a treinar e poder jogar também, diz o ex-camisa 10 do Bahia. Daniel tinha um contrato com o Esquadrão até dezembro desse ano. Os detalhes da negociação devem ser divulgados pelo Fluminense. Contratado em janeiro de 2020, o meio-campista disputou 2 edições da Série A e uma de Série B nos últimos anos, participando ativamente do retorno para a elite na atual temporada, na qual só fez 5 jogos no Brasileirão. Se ele tivesse feito mais 2, não podia, né, ser transferido, né? No total, são 177 jogos disputados por Daniel com a camisa tricolor. Em campo, ele contribuiu com 11 gols e 17 assistências, inclusive o gol que teve contra esse último gol, contra o Palmeiras, ele teve a participação direta, né? Além de ter participado das conquistas estaduais de 2020 e 2023 e do Nordestão em 2021. Então, seja feliz, Daniel, né? Torcemos para que seja feliz, contribuir enquanto pôde, né? De fato, quando o Paiva chegou, ele não teve muito espaço, até porque o Cauli assumiu a vaga do Daniel, né? A titularidade. Vamos então à nossa segunda notícia. O Bahia inicia treinamentos para enfrentar o Cuiabá fora de casa, não vai ser um jogo fácil. Tassiano retornará ao time titular no final de semana, menos de 24 horas após o empate com o Grêmio. O elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo, às 15 horas dessa quarta-feira, visando a 14ª rodada do Brasileirão contra o Cuiabá, no sábado, dia 8. Os outros, como de costume, quem jogou por 45 minutos foi poupado das atividades com bola e realizou um treino regenerativo. Os outros jogadores foram para o campo e treinaram inicialmente a parte técnica em um treino focado na posse de bola em espaço reduzido, sob o comando do treinador Renato Paiva. Na sequência, os jogadores se dividiram em grupos para trabalhos de troca de passes, aproximação e finalização. Por fim, foi realizado um treinamento tático. Na partida do final de semana, Paiva terá novamente Tassiano e Mingotti à disposição após terem ficado fora contra o Grêmio por causa do regulamento da Copa do Brasil. O Matheus Bahia e Iago Felipe treinaram normalmente, Cauli ficou na fisioterapia e é dúvida. O Bahia fará somente mais um treino na cidade tricolor antes da viagem para Cuiabá, na sexta-feira. O grupo treinará na capital do Mato Grosso. O Bahia visitará o Cuiabá no sábado 8, pelo Brasileirão, e depois irá encarar o Grêmio em Porto Alegre na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, é isso aí. Bahia se preparando para o jogo contra o Cuiabá. Bom, a próxima notícia
Bahia tem retorno de 2 jogadores. Bahia tem retorno de 2 jogadores que estavam no DM e Cauli é dúvida. Olha só. Enquanto 2 atletas retornam, o meia titular passará por exames após dores musculares. A reapresentação do Bahia nessa quarta-feira, 5, foi marcada pelo retorno do lateral esquerdo Matheus Bahia e do volante Iago Felipe aos treinamentos com o restante do elenco. Desfalques desde a segunda semana do mês de maio, os 2 jogadores participaram pela primeira vez das atividades com bola sob o comando de Renato Paiva, desde que saíram do DM. Faltando 2 meses de treinamentos antes da partida contra o Cuiabá, é possível que os 2 jogadores fiquem à disposição no final de semana ou contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Os 2 haviam sofrido lesão muscular. No caso do lateral, a contusão foi na coxa. Já o meio-campista se lesionou na panturrilha. Cauli vira preocupação. Um dos principais jogadores do time, montado por Renato Paiva, Cauli saiu de campo por conta de dores na reta final do primeiro tempo contra o Grêmio, sendo substituído por Mugni no intervalo. Inclusive o Mugni entrou até bem, né? Segundo o clube, o meio-campista saiu da partida devido a um desconforto na coxa. Nesta quarta, ele passou por avaliação dos médicos do clube, tratou na fisioterapia e será submetido a exames para constatar se há lesão muscular. Dessa forma, Cauli é considerado como dúvida para enfrentar o Cuiabá e pode preocupar também para a partida de volta contra o Grêmio. O Bahia possui atualmente Biel, Jacaré e Danilo Fernandes em recuperação também de problemas musculares. Então é isso aí. Já falei sobre o DM, né? Não vou falar mais. Não sobre o DM, não. Sobre o departamento, claro, sobre o DM também, né? Sobre o departamento de fisiologia, que acredito que está fazendo um trabalho errado, não é? Um trabalho que não está com muita qualidade, não é isso? Bom, estou passando aqui se eu estou... sim, a última notícia que eu já ia esquecendo, o Bahia busca reforço na janela e tem reposição de Daniel em pauta. É essa a notícia, né? Devem acontecer coisas já nesta semana, afirma Paiva, inclusive já estou sabendo que só falta oficializar a contratação do Gilberto, né? O Gilberto, lateral direito do Benfica, que já está em Salvador, já fez exames médicos e agora só falta sair a oficialização, né? O Bahia está perto de anunciar a contratação do lateral direito Gilberto, que é tido como prioridade para este mercado, mas o clube busca mais jogadores para as posições consideradas como carentes. Mais uma vez, sendo porta-voz da diretoria de futebol, o técnico Renato Paiva falou sobre o que o Bahia busca nessa janela de transferências. Ele garante que chegará um reforço, incluindo uma reposição para Daniel. Olha, antes de continuar a leitura, um goleiro. O Bahia precisa de todos os jogadores, praticamente, né? Mas goleiro e defesa, o Bahia precisa, né? Já trouxe um lateral direito agora, né? Está trazendo o Gilberto, né? O Bahia precisa de um goleiro bom. Não é um meia-boca, não. É um goleiro bom, melhor do que o Marcos Felipe, para ficar, né? Tomar a titularidade, inclusive. E o Danilo Fernandes, que é gente muito boa, mas, infelizmente, acredito que não vai dar muito mais para o Danilo Fernandes. Né? Danilo Fernandes não gosta de usar esse termo, não tem tido muita sorte, inclusive. Né? É um jogador que, desde que chegou, costuma ser muito lesionado, se lesiona com facilidade, e é um bom goleiro. Não é um excelente goleiro, mas é um bom goleiro. Fez um bom jogo, inclusive, no primeiro tempo contra o Fluminense, um bom jogo. E já ficou lesionado antes de terminar o primeiro tempo. E que provavelmente vai passar nos mínimos, vai passar no mínimo uns 2 meses, de 2 a mais meses, na fisioterapia, no departamento médico, aí se preparando para voltar às atividades. Bom,
Vamos lá. Vai ter a reposição em algumas posições, claro. Obviamente que sejam de jogadores de qualidade alta. O Renato Paiva falou, inclusive, na entrevista, né, logo após o jogo contra o Grêmio. Que agregue, é o que precisamos. Em qualidade e experiência. Vamos reforçar algumas posições, porque, por enquanto, Biel e Jacaré já não chegam, já temos Matheus e Iago treinando em 50%, começando a voltar. Vamos repor, vamos contratar e tentar jogadores que venham para lutar por titularidade. Sem dúvida nenhuma, em qualidade e experiência, disse o treinador. O primeiro anúncio da janela deve mesmo ser Gilberto, que já está em Salvador e pode ser oficializado a qualquer momento. A janela está aberta, as pessoas estão refletindo em relação ao que vai acontecer, devem acontecer coisas já nesta semana, indicou Paiva. Paiva também admitiu as carências do elenco, ao falar sobre necessidade de reforços. Na teoria, não desqualificando os outros jogadores do meu elenco, mas aqueles que estavam entregando mais, lesionaram, lesões demoradas. Iago, por exemplo, que tem muita qualidade, conhecimento de Série A. Tassiano não jogou hoje, um baluarte de liderança de nossa equipe. Veja o passe para gol no último jogo. Às vezes são os empréstimos. Marcos e Canu contra o Fluminense e Botafogo. Vão chegar reforços, não podemos dizer outra coisa, finalizou. A janela de transferência foi aberta na última segunda-feira, 3, e será fechada somente em 2 de agosto. Então tá aí, a gente espera que o Bahia traga bons nomes e que o Paiva, né, possa fazer um bom trabalho, que está devendo muito, né? Eu não tenho muita esperança, né, no Paiva, né, considerando 6 meses que ele jogou, mais claro, que ele jogou não, que ele já treinou o Sport Clube Bahia, mas claro, a gente não pode jogar a culpa toda no Paiva também não. O senhor Cadu Sandoro tem uma grande responsabilidade, o Grupo City como um todo tem uma grande responsabilidade nessa péssima formação de elenco nesse início de temporada para o Brasileirão de 2023, né, que já está chegando ao final da sua do seu primeiro turno. Bom, é isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Compartilhe e divulgue o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Sport Clube Bahia. E até o nosso próximo vídeo.